Olá, meu nome é Evandro, nós vamos continuar a estudar a matemática para os concursos e nós vamos estar tratando agora dos números fracionários. Então acompanha comigo aqui na tela, vamos lá. Os números fracionários. Bom, nós vamos começar trabalhando com a adição e a subtração. E, na verdade, quando nós tivermos os denominadores iguais, os números que estiverem na parte de baixo, né? Se a parte de baixo, a parte de cima aqui é chamada de numerador. A parte de baixo da fração, ela é chamada de denominador. Por exemplo, na fração 1/5, 1 é o chamado numerador, 5 é o chamado denominador. Então, vamos trabalhar aqui alguns exemplos para fazermos essas operações. José gastou 1/5 do seu salário com roupas e gastou 3/5 desse salário com aluguel e compras. Qual a fração do salário que José gastou? Então, só você juntar 1/5 mais 3/5, não é isso? O que vai acontecer aqui? Ó? Você vai ter, como o denominador, eles são iguais, você mantém, fica o 5 aqui embaixo, e você efetua a conta 1 mais 3, obtendo 4 sobre 5, certo? Então, José gastou 4/5 de seu salário. Seria como se você dividisse em 5 partes o salário e pegasse 4 para esses gastos, certo? Então, na adição e subtração de duas ou mais frações que têm os denominadores iguais, nós conservamos o denominador comum e somamos, obviamente se for uma soma, ou vamos fazer conta de menos, né, subtrair, se assim a conta pedir. E nesse caso aqui, nesse exemplo, olha, nós vamos ter aqui 3 meios mais 5 meios menos 7 sobre 2, menos 7 meios. Os denominadores são todos iguais. Então, nós mantemos um deles aqui e nós vamos simplesmente fazer essas operações. 3 mais 5 menos 7. Podemos juntar tudo na parte de cima. 3 mais 5, 8. 8 menos 7, 1. Então, essa operação vai nos resultar 1 sobre 2, 1 meio, certo? E se tivermos frações com os denominadores diferentes? Como nós vamos tratar? Por exemplo, 3/8 mais 5/6. Nós temos o 8 e o 6. Nós não podemos simplesmente somar em cima e somar embaixo. Isso não pode acontecer. Então, nós vamos reduzir as frações a um mesmo denominador comum. Nós vamos ter que colocar ali o mesmo valor embaixo, para que aí sim nós possamos fazer a operação. Então, é o mínimo múltiplo comum desses números, do 8 e do 6. No caso aqui vai ser o 24. E quando tem o 24, então nós voltamos aqui nessa expressão, 3/8 mais 5/6. Conforme está indicado aqui ao lado, nós vamos pegar o 24, dividir por esse número de baixo e multiplicar pelo de cima. Certo? Então, nós vamos ter um 9, nós colocamos lá. Aqui embaixo os denominadores, então, vão ficar 24. Colocamos o 9 em cima e a mesma coisa, ó, 24 dividido por 6 vezes 5. Certo? Nós temos ali o resultado 20. Aí, essa fração, então, como nós fizemos lá no primeiro caso, 9/24 mais 20/24. Agora que o denominador estão iguais, né? Então, 9 mais 20, nós temos aqui 29/24, certo? E aqui, concluímos, né? Olha, 3/8 mais 5/6, colocamos denominadores iguais, e aí podemos efetuar o 9 mais o 20. Então, e esta regra serve tanto para adição quanto para subtração de duas ou mais frações. Tá certo? Tem denominadores diferentes? Então, nós usamos essa regra. Reduzimos a fração utilizando o MMC, né? O menor denominador comum, fazendo o mínimo múltiplo comum deles. Tá certo? E aí, depois, quando o denominador ficar igual, nós vamos usar igual ao primeiro caso. Só mantemos o denominador e somamos ou subtraímos os de cima. Certo? Bom, continuando aqui na multiplicação. Como que nós vamos fazer, então, o caso de multiplicação? Nesse exemplo, de uma caixa de frutas, 4/5 são bananas. Do total de bananas,
2/3 estão estragadas. Qual é a fração de frutas da caixa que estão estragadas? Nesse problema, nós vamos ter que observar o seguinte. Primeiro, nós temos uma caixa de frutas, então nós temos um total de frutas lá dentro. Uma parte, que é 4/5, nós vamos ter aqui só bananas. Algumas delas estão estragadas. Então, esses 2/3 não é da caixa inteira. 2/3 está representando, 2/3 de 4/5. Então, é uma parte das bananas, quer dizer, uma parte de 4/5, que vão estar estragadas. E aí, a pergunta é, a fração de frutas da caixa, quer dizer, do total, que estão estragadas. Quanto que 2/3 representam do total? E aí, então, nós vamos ter que calcular 3/2 de 4/5. E toda vez que nós precisamos calcular, então, uma fração de um outro número, como eu falei ali, voltando ali rapidinho, né? Ali é 2/3, na verdade, 2/3 de 4/5, tá? Aqui nós vamos colocar 2/3 de 4/5. Como é que nós vamos fazer? Aqui também, né? Assim, 2/3 de 4/5, nós usamos aqui, olha, o D nós representamos como vezes, é a conta de vezes. Então, 2/3 vezes 4/5. Então, é essa conta que nós vamos estar efetuando. Como eu coloquei aqui, olha, 2/3 de 4/5, na multiplicação, aí sim, nós podemos multiplicar o 2 com o 4, fazendo a multiplicação, e embaixo também o 3 com o 5. Na multiplicação é possível. Se fosse uma soma, aí já não poderíamos. Teríamos que fazer o MMC aqui embaixo para calcularmos. Então, 2 vezes 4, chegamos no 8, e 3 vezes 5, 15. Então, nós chegamos ali no 8/15. As bananas, então, que estão estragadas em relação à caixa total, né, o total de frutas na caixa, são de 8/15. Então, quando nós efetuamos o produto, a multiplicação de duas ou mais frações, vai gerar uma fração, o numerador é o produto também. Nós multiplicamos o numerador e o denominador, o resultado no denominador, também é o produto. Fazemos um denominador vezes o outro, tá certo? Bom, 2/3 de 4/5, como nós colocamos, eu coloquei aqui, ó. Como é que nós vamos fazer? 2/3 vezes 4/5 vezes 7/9, ou 7/9. É só fazer aqui, em cima, 2 vezes 4 vezes 7, e embaixo, 3 vezes 5 vezes 9. Certo? Efetuando os cálculos, nós vamos chegar, né, 56/135, ou 56 sobre 135. Tá certo? E tem uma observação aqui, olha. Sempre que possível, antes de efetuar a multiplicação, nós podemos simplificar as frações, simplificar entre si. Nós podemos dividir os numeradores e os denominadores, utilizando o quê? Um fator comum, um número que dá para dividir alguém em cima e também alguém embaixo. E aí nós falamos, esse procedimento, nós chamamos ele de cancelamento. Então, como ficaria? Por exemplo, 2/3 vezes 4/5 vezes 9/10. Olha o exemplo aqui, ó. Eu posso pegar, por exemplo, este 2 que está aqui em cima, e eu tenho um 10 aqui embaixo. E nós sabemos que o 10, ele é 2 vezes 5. Então, nós temos em comum o 2 lá em cima e esse 2. Então, nós cancelamos o 2 aqui. Por quê? Esse 2 em cima dividido por 2 dá 1. Esse 2 aqui dividido por 2 também vai dar 1. Então, na multiplicação, o 1 é o elemento neutro, eles são cancelados. E na parte de baixo, que nós temos aqui o 3. Aqui em cima, nós temos o 9. Então, os dois é possível dividir por 3, simplificar por 3. 9 dividido por 3 vai resultar no 3 aqui, ó. E 3 por 3 vai dar 1. Aí sobra o quê? Na verdade, sobra o 1 vezes 4 vezes 3 aqui em cima, que vai dar 12. E embaixo é 1 vezes 5 vezes 5, que vai dar o 25. Então, 12/25, ou 12 sobre 25. Na divisão, a operação de divisão, nós chamamos as frações de inversas, nós dizemos que duas frações são inversas ou recíprocas,
quando o numerador de uma delas é o denominador da outra fração. E o denominador de uma delas é o numerador da outra, né? Vice-versa. Por exemplo, 2/3. 2/3 é a chamada fração inversa de 3 sobre 2. Por quê? O 3, na primeira fração, o 3 estava embaixo e o 2 está em cima. Então, trocando o numerador pelo denominador, nós obtemos a fração inversa. Se nós tivermos o 5 neste outro exemplo, na verdade, ele é um número, a princípio ele não é uma fração, mas se montarmos o sobre 1, e todo número está sobre 1, 5 sobre 1, é a chamada fração inversa de quem? De 1 sobre 5. Por quê? Porque esses números aqui, nós mudamos, o numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Bom, vamos considerar a seguinte situação. Lúcia recebeu de seu pai os 4/5 dos chocolates contidos em uma caixa. Do total de chocolates recebidos, Lúcia deu a terça parte para o seu namorado. Que fração dos chocolates contidos na caixa ela recebeu o namorado de Lúcia? Então, 4/5, ela recebeu do pai dela, ela tinha 4/5, e desses 4/5, ela deu a terça parte aqui, ó. Certo? Então, vamos ver. Nós temos que dividir o total de chocolates que Lúcia recebeu de seu pai por 3. Por que dividir por 3, né? 4/5, como ela deu a terça parte, ela pegou o que ela tinha, dividiu em 3 e passou uma parte para o namorado. Então, dividir por 3, essa expressão 4/5 dividir por 3, o que seria o inverso? Nós transformamos essa divisão em multiplicação. E quando nós invertemos essa operação, quer dizer, divisão virou multiplicação, nós temos que inverter esse número que vem depois. Quem está embaixo do 3 é o 1, certo? E o 3 ele desce, fica vezes 1/3. Então é o que está escrito aqui, ó. Por outro lado, dividir algo por 3 significa calcular 1/3 deste algo. E olha o exemplo então, 4/5 dividido por 3 é 1/3 de 4/5, é o que falamos lá na multiplicação. Este D, ele significa vezes, um cálculo de vezes. E fazendo isso, 1 vezes 4, que nós podemos também trocar a ordem, né? 4/5 vezes 1/3, né? Nós vamos ter ali, são as chamadas frações inversas, como eu havia dito, né? As frações inversas aqui. Elas são frações inversas. O que a gente pode afirmar então, no outro slide? Uma fração por outra, se quisermos dividir, basta multiplicarmos o quê? A primeira pelo inverso da segunda. Então, trocamos o sinal, dividir virou vezes, e invertemos esse segundo número, virou uma fração. 4 vezes 1 aqui na parte de cima, 4. 5 vezes 3 na parte de baixo, 15. Ou seja, o namorado de Lúcia recebeu 4/15 do total de chocolates contidos na caixa. Seria o mesmo que nós dividimos em 15 partes esses chocolates e pegarmos 4 e passarmos, e Lúcia passar para o seu namorado, ok? Um outro exemplo. Se nós tivermos 4/3 dividido por 8/5, nós vamos transformar essa divisão numa multiplicação. E essa segunda fração ela deve ser invertida. O 5 subiu e o 8 desceu. E aí nós podemos fazer a simplificação. Esse 4 que está aqui em cima, nós simplificamos, dividimos por 4, deu 1. Né? E esse 8 que está aqui, nós dividimos também por 4, deu 2. Então nós fazemos essa representação com esse tracinho e colocamos o 2 em minúsculo ali, o 1 também um número menor, para lembrarmos que foi simplificado. E aí fazemos a operação de vezes. 1 vezes 5, 5, e 3 vezes 2, 6. Então, 4/3 dividido por 8/5 vai resultar em 5/6, ou 5 sobre 6. Bom, uma observação. Essa expressão que nós temos aqui, ó, 3/2 sobre 1/5. Aonde nós temos aqui, essa fração aqui que nós vamos trabalhar ali, ela é mais importante, né? 3/2 sobre 1/5, ela equivale a isso daqui, olha. 3/2 dividido por 1/5. Essa barra que nós temos aqui, quando trabalhamos 3/2,
e é sempre interessante colocar essa barra maior por 1/5, nós poderíamos, para achar isso daí, essa barrinha aqui significa a divisão, certo? Essa barra que está aqui, que eu falei, a maior é uma divisão. Por isso que está representado esse sinal de dividir. E como é que nós vamos fazer isso daí, então? 3/2 dividido por 1/5 é a mesma coisa que você pegar assim, ó, uma ponta com a outra, 3/5, e você coloca aqui em cima na fração, 3/5. E esse que está no meio, 2 vezes 1, você pode colocar na parte de baixo, 2 vezes 1, tá ok? Ou o que você pode fazer? Como nós aprendemos, essa divisão que está aqui, ó, ela vai virar vezes, como nós colocamos aqui, e inverte a segunda fração. É 1/5, o dividir vira vezes, e passamos 5/1. Multiplicando em cima e embaixo, 3 vezes 5, 15, 2 vezes 1, 2, certo? 15/2, ou 15/2. E uma coisa importante que a gente pode observar, nessa multiplicação não dá para fazer simplificação. Ninguém em cima é um múltiplo de alguém embaixo, ó. Não dá para simplificar. Então não tem jeito a não ser fazer essa multiplicação pelo numerador com o numerador, o denominador com o denominador, 15/2, ok? Bom, nós vamos trabalhar agora com os números decimais. E aí nós vamos lembrar de uma coisa. Os números fracionários, as frações, elas também podem ser escritas de forma decimal e vice-versa. Então nós vamos trabalhar um pouquinho com a adição e com a subtração desses números decimais, que são os números que usam a vírgula. Vamos calcular o valor da seguinte soma. 5,32 mais 12,5 mais 0,034. Bom, nós podemos fazer a soma simplesmente com a vírgula, né? Ou nós podemos transformar esses números decimais em frações. E as chamadas frações decimais são frações que o denominador são múltiplos de 10. 10, 100, 1000, 10.000, tá certo? E como é que nós vamos fazer isso? Quando nós usamos ali o 5,32, e aqui a gente já alterou os números, né? Tem que ser 532. O 5,32, eu vou colocar aqui no canto, nós vamos fazer assim, ó. Quantas casas nós temos aqui depois da vírgula? São 2 casas. Então, para a gente poder cancelar essa vírgula, nós colocamos a fração, colocamos o número 1, que nós sabemos que está embaixo de todos os números, e eu vou colocar a vírgula aqui e vou acrescentar 2 zeros, porque tem 2 casas aqui em cima. E depois nós sumimos com essa vírgula. Então, fica 532 sobre 100. 532 centésimos, certo? A mesma coisa, ó, o 12,5, quando trabalhamos aqui o 12,5, o que nós temos aqui? Embaixo nós temos o 1, e aqui tem uma casa depois da vírgula. Nós vamos colocar a vírgula no 1 e acrescentamos um zero. Sumimos com a vírgula, ou seja, 125 sobre 10, é o que nós temos aqui. E o 0,034, vamos colocar aqui, 0,034, ele tem 3 casas depois da vírgula, as 3 casas. Então, nós vamos colocar o 1, e acrescentamos 3 zeros depois da vírgula deste 1. A vírgula some, e aí nós vamos ficar, esses zeros aqui, eles não vão ter importância, fica 34 sobre 1000. E é essa expressão aqui. Certo? O que nós podemos fazer, o que foi feito aqui agora? Nós aprendemos que nas frações, na soma de frações, fica mais fácil que os denominadores sejam iguais. Nós temos denominador 100, denominador 10 e denominador 1000. O maior deles é 1000, então nós vamos poder transformar todos os denominadores em 1000. O 532 nessa primeira expressão aqui, ele está sobre 100. Para virar 1000, nós acrescentamos mais um zero. Então, também colocamos um zero aqui em cima, fica 5.320. O 125, nós vamos precisar de 2 zeros aqui embaixo do 10, né? No 10 para ficar 1000. Então, acrescentamos os 2 zeros aqui também. O 34, ele já está 1000, sobre 1000. Então, aqui continua 34 sobre 1000. Agora sim, denominadores iguais, só fazemos a soma aqui na parte de cima.
5.320 mais 12.500 mais 34. E aí nós vamos obter 17.854 sobre 1.000. Essa é uma fração. Se quisermos voltar para o decimal, para o número decimal, o número com vírgula, nós temos 3 zeros. E a vírgula do 17.854 está ali no finalzinho. Nós andamos 3 casas para a esquerda. Olha, 1, 2, 3. E colocamos a vírgula ali. 17,854. Portanto, o que nós temos aqui, 5,32 mais 12,5 mais 0,034, 17,854. Mas nós podemos fazer essa soma de números decimais diretamente? Sim, não é necessário mudarmos para a fração. Nós podemos já fazer de forma direta, alinhando a vírgula, certo? Então, é o que está aqui na prática, a adição e a subtração de números decimais. Temos a seguinte regra, que eu coloquei aqui, olha, igualamos o número de casas decimais, acrescentando zeros. Colocamos os números um abaixo do outro, e aí tem essa regrinha, vírgula embaixo de vírgula. E aí nós vamos fazer a soma ou a subtração conforme a conta. E como se fossem números naturais, aquelas contas normais que nós já conhecemos. E depois, vírgula tem que ficar alinhada com a vírgula desses números dados. Então, olha esse exemplo. 2,35 mais 14,3 mais 0,0075 mais 5. Então, nós temos que colocar esses números vírgula embaixo de vírgula aqui, olha. Certo? Sempre colocando os números vírgula embaixo de vírgula. Bom, e aí nós vamos fazer a operação como uma conta de mais, normalmente. Então, 0 mais 5 mais 0, nós temos o 5 aqui, olha. Certo? Depois, na segunda casa, aqui, 0 mais 7 mais 0, deu 7. Na outra casa, 5 mais 0 mais 0 mais 0, 5. 3 mais 3, 6. A vírgula. 2 mais 4 mais 5. Nós tivemos ali, né? 2. O 11. Vem o 1 ali para cima, né? E 1 mais o 1 que temos ali deu 2. Então, 21,6575. Tá certo? Então, a disposição prática seria essa. Ao invés de transformar em fração, é bem melhor nós fazemos nesse sistema, não é? Bom, e na multiplicação? Multiplicação de números decimais. 2,58 vezes 3,4. Como eu tinha falado inicialmente, nós podemos pegar o 2,58, transformá-lo em uma fração, 3,4, transformar em uma fração, fazemos a operação aqui e depois voltamos para o número decimal. Tá? Não sei se é um método muito prático, mas enfim, quem gosta de fazer desse jeito pode montar assim. Tá certo? Daria 8,772. Né? Na prática, como é que nós vamos fazer aqui então? A multiplicação de números decimais é observando a seguinte regra nós podemos fazer. Primeiro, nós vamos multiplicar os números decimais como se eles fossem naturais. Nós vamos alinhar à direita esses números e vamos fazer a multiplicação como se a vírgula não existisse. Mas aí no resultado final, nós precisamos colocar quantas casas decimais tiverem os outros, né? O primeiro e o segundo número, nós vamos colocar no resultado. Então vamos observar. 652,2 vezes 2,03. Então, o que nós temos que fazer aqui? 652 aqui, olha, né? Vezes 2,03, nós podemos colocar da seguinte forma. Alinhamos aqui, né, à direita, como eu tinha dito, e vamos fazer a operação. Né? Nós colocamos aqui, está meio fora de... Deixa eu colocar aqui do lado, nós vamos fazer assim. 652,2, 2,03, multiplicamos normalmente, né? 2 vezes 3 nós temos o 6, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 5, 15, vai 1 lá para cima, 3 vezes 6, 18 e 1, 19. E temos que observar sempre esse alinhamento dos números. Depois nós vamos fazer aqui
a multiplicação pelo zero. Nós vamos dar um espacinho aqui, embaixo do zero nós vamos fazer essa operação. E 0 vezes todos os números, nós sabemos que vai dar 0. Então, completamos os zeros ali. E depois 2 vezes 2, nós também vai ter que ser embaixo do número 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Vai 1 lá em cima. 2 vezes 6, 12. E 1, 13. Certo? Aí sim fazemos essa soma. É 6, 6. 5 e 4 nós temos 9. 9 e 4 nós temos 13. Vamos um lá para cima. 1 e 1, 2. O 3 e o 1. Nós temos aqui 3 casas decimais depois da vírgula. Uma casa no número de cima e 2 casas nesse número de baixo. Então, a vírgula, no início, ela vai estar aqui. Nós vamos andar 1, 2, 3 casas decimais. E aí sim nós temos esse número, não é? 1323,966, certo? Usando assim, então, as 3 casas decimais, tá ok? Na divisão, nós temos que lembrar isso daqui. Na divisão, nós temos um D maiúsculo aí, está chamado de dividendo, temos o divisor, temos o quociente, que seria o resultado, e aqui nós temos o resto, né? E nessa divisão, como funciona essa história da divisão? O dividendo, que é o número que nós estamos querendo dividir por alguém, o valor dele é a mesma coisa que você pegar o quociente vezes o divisor e somar o resto, tá certo? Então, e uma coisa importante, o resto na divisão, ele tem que ser sempre menor do que o divisor. O resto tem que ser sempre menor que esse D minúsculo. Por quê? Ele não pode ser nem igual e nem maior. Se ele for igual ou maior, significa que a sua conta está errada. Então, tem que tomar cuidado. O resto ele tem que ser menor, sempre menor que o divisor. Então, vamos efetuar essa divisão também com números decimais. 24 dividido por 0,5. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Olha, nós multiplicamos o dividendo e o divisor ali nessa divisão, né? Por 10. Por que por 10? Porque o 0,5, ele tem uma casa decimal depois da vírgula. Certo? Então, nós colocamos 24 vezes 10 e o 0,5 vezes 10. Olha o que aconteceu. A vírgula sumiu. 24 vezes 10, 240. 0,5 vezes 10, então ficou 5. Né? Então, 240 dividido por 5. Fica mais fácil. Né? Qual é a vantagem desse procedimento? Nós transformamos, então, né, em número natural, pegamos esse número decimal e transformamos em natural. E aí a gente consegue fazer o cálculo normalmente, como se fossem os números naturais. Tá certo? E aí 24 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 240 dividido por 5. Fazendo a divisão normal, nós temos ali o quê? 48. Ok? Então, a divisão entre números decimais, como é que funciona? Vamos usar a regra, então. Igualamos o número de casas decimais, como nós fizemos anteriormente, né? No dividendo e no divisor. Aí nós usamos essa expressão, cortamos, sumimos com as vírgulas e dividimos como se fossem números naturais. Tá certo? Olha só, como eu tinha falado lá, 24 dividido por 0,5. Nós acrescentamos esse zero, deixa eu montar aqui do lado. 24 dividido por 0,5. Nós não temos a vírgula aqui, então nós vamos colocar uma vírgula e um zero aqui para igualar. Essa vírgula some. Esse zero aqui também não vai fazer diferença, nós podemos sumi-lo. Então vai ficar 24 dividido por 5. O 5, quantas vezes ele cabe no 24? Então ele cabe, na verdade, 4 vezes. 5 vezes 4, 20. Para chegar no 24, faltam 4. Restam 4. Abaixamos o 0, deu 40. Quantas vezes o 5 cabe no 40? 8 vezes. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, nós temos o número aqui, olha lá, ó, 48. E o resto da divisão que nós observamos aqui, olha, ele é igual a 0. Então, o que significa isso? Essa divisão ela é chamada de divisão exata. E esse quociente, então, também ele é exato. Né? Ele é exato, ele não tem continuação, ele não tem vírgula, ele é considerado como exato. Tá certo? Olha um outro exemplo. 9,775
dividido por 4,25. Se nós formos olhar aqui, nós temos 3 casas no 9, né? E no 4, nós temos só 2 casas. Então, nós vamos precisar igualar a casa aqui, ó. Colocamos um 0 no 4, não é isso? Para podermos ter a casa igualada. E depois que fizemos isso, a vírgula ela vai sumir. Então, é como se nós vamos dividir 9.775 por 4.250. E a pergunta que se faz é, quantas vezes o 4.250 cabe no 9.775? Ele só cabe 2 vezes. E se você fizer 2 vezes 4.250, né, ele vai chegar no valor, para chegar no 9.775, vai restar 1.275. E se você observar, 1.275, ele é menor que o dividendo, 4.250. O que o divisor, desculpe, certo? O resto da divisão é diferente de zero. Então, a divisão, ela é chamada de divisão aproximada, tá certo? E o quociente também ele é chamado de aproximado. No caso, deu 2, mas nós poderíamos continuar essa conta, emprestando 0, enfim, e aí ficaria 2, alguma coisa no cálculo, tá ok? Vamos continuar então a divisão aproximada. É só acrescentarmos os zeros aqui, tá certo? Então, nós tínhamos lá 1.275, olha lá, colocamos um 0 aqui, ó, né? E colocamos uma vírgula. E aí nós vamos continuar. Então, vai ficar 12.750, né? Nesse valor, e dali nós poderíamos continuar, certo? Nós temos ali o 9,775, né? O 2,1, se nós colocássemos o 2,1, colocando aqui, ó, 2,3, o 3, né? 3 vezes 4.250, nós teríamos ali para 12.000, daria certinho. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, né? Temos o emprestado. 3 vezes 2, 6, com 1, 7, já está o 7 aqui. 3 vezes 4, 12. Então, nesse caso, se fizermos 2,3 vezes 4.250, nós vamos chegar nesse valor ali de 12.750. E aí o resto aqui, como está colocado ali, seria 0, mas aí o 1 estaria longe, né? Esse teria que ser o número 3. Então, nesse caso, 9,775 dividido por 4,25, nós temos resultado 2,3. Um outro exemplo 3 aqui, ó. 0,14 dividido por 28. No 0,14 nós temos 2 casas decimais. No 28 nós não temos nenhuma ali. Então nós vamos precisar fazer o quê? No 28 nós vamos acrescentar essas 2 casas decimais. Tá bom, agora nós vamos sumir com a vírgula. Sumindo com a vírgula aqui, esse 0 também não faz diferença. Então nós vamos poder ter o seguinte. Nós teríamos aqui só o 14 para dividir por 2.800. E o 14 não vai caber. Então, o 2.800 não cabe no 14. Nós vamos precisar acrescentar um 0 ali, né? Só que para acrescentar esse 0, nós acrescentamos um 0, né? E aí nós temos 140. Mas o 140 também, o 2.800 não cabe no 140. Daí que nós vamos precisar acrescentar mais um 0. E aí colocamos mais outro 0 aqui. Nós temos 1.400 agora. Só que também 2.800 não cabe no 1.400. Então, por fim, acrescentamos mais um 0 e colocamos mais um 0 aqui. Agora sim, nós temos 14.000. Quantas vezes o 2.800 cabe no 14.000? Se nós fizermos vezes 5, né? 5 vezes 0, temos ali 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, tudo bem, 40, nós vamos passar um 4 emprestado lá para cima. 5 vezes 2, 10, com 4 emprestamos 14. Então, temos resto 0 também, certo? Daí que 0,14 dividido por 28, nós temos como resultado aqui, ó, 0,005, tá certo? Nós temos aqui ainda, nesse exemplo 4, nós temos o número 2 dividido por 16. Quando nós montamos aqui, o 2 não dá para dividir por 16. O 16 não cabe no 2. Emprestamos um 0. E aí colocamos aqui embaixo na chave o 0,
Aí nós vamos poder fazer o cálculo, porque o 20 é maior que o 16. E o 16 cabe uma vez dentro do 20 e sobra 4. Acrescentamos um zero nesse 4 e não colocamos zero aqui, ó, porque nós já temos a vírgula, então não precisa acrescentar. Foi só um empréstimo. Se fizermos o número 2 vezes 16, nós vamos ter 32. 32 para chegar no 40, resta 8. O 8 não dá para dividir por 16, então emprestamos um zero. Também sem colocar o zero aqui no quociente, porque já temos a vírgula. E quantas vezes o 16 cabe no 80? 5 vezes. 5 vezes 16, 80. Para chegar no 80, nada. Resto, zero. Então, 2 dividido por 16, nós obtemos 0,125. Tá ok? Bom, e aí nós temos alguns exercícios para nós trabalharmos. Eu deixei alguns exercícios aqui. Se você quiser pausar o vídeo, você pode olhar. Tenta resolver esses exercícios. Tá ok? Vou passar outro. Efetuar também, olha, essas adições. Lembrando que as frações aqui estão com os denominadores iguais, né? Então fica mais fácil para resolver essas daqui. Então você pode pausar o vídeo também para vocês fazerem aí os cálculos. Vou passar outros exercícios. O 3, operação de subtração, também para vocês resolverem. E aí eu coloco as soluções para você comparar se você acertou os exercícios que você trabalhou. Aqui a resolução, né? Colocamos a resolução para você verificar se você acertou. Tá certo? É só olharmos, lembrando que denominadores iguais, mantém o denominador e faz a operação em cima. Para todos eles, certo? Temos 3 aqui, ó, denominadores iguais, é só fazer as operações em cima. Na conta de menos, a subtração, denominadores iguais, só fazer a conta de menos na parte de cima também, olha. Tá? Não tem nenhum segredo, denominador igual, certo? Só fazer a operação. Nós vamos resolver daqui para diante, então, alguns exercícios lá da VUNESP, tá certo? Vamos começar aqui, então. Esse foi da VUNESP de 2014, de administrador da USP. Xavier e Yuri, eles têm dívidas e pretendem pagá-las com o salário recebido. Sabe-se que 1/5 do valor da dívida de Xavier corresponde a 3/25 do valor da dívida de Yuri e que ambos juntos devem R$2.000. Desse modo, se Xavier pagar apenas 3/5 do valor total da sua dívida, ele ainda continuará devendo, certo? E aí vem essa pergunta. Bom, na verdade, o que nós precisamos diferenciar aqui? Tem as alternativas, nós precisamos diferenciar, são duas pessoas, nós vamos representar aqui, né, o X e um Y, já está até pré-indicado, né? Como eles devem juntos R$2.000, então X mais Y tem que ser R$2.000. E a pergunta, você tem que marcar ela. A pergunta aqui é, continuará devendo. Então, o que ele vai querer saber aqui não é os 3/5, eles vão pagar 3/5 do valor total. Ele vai continuar devendo quanto? Quanto que falta para chegar no inteiro da dívida? Nos 5/5. Faltam 2/5, mas vamos ver aqui na tela, então vamos continuar. Olha a solução. Dívida de Xavier, X. A dívida de Yuri, nós vamos chamar de Y. Então, 1/5 da dívida do X é a mesma coisa que 3/5, 3/25 da dívida do Y. Né? E ele disse que juntando a dívida dos dois, X mais Y, nós temos R$2.000. Como nós queremos calcular parte da dívida de Xavier, nós precisamos isolar este Y aqui, lá na primeira equação. Vamos tentar isolar o Y, por quê? Quando a gente isola uma letra, ela vai, e nós vamos substituir na segunda equação, ela some. Então fica a letra que a gente está querendo, tá certo? Isolando o Y, nós vamos ficar só com o X. Então olha aqui nessa primeira equação, o que aconteceu aqui, ó? Eu coloquei esse Y aqui, ele ficou. Esse 3, quando ele vai para o outro lado da igualdade,
Desse lado ele está com conta de vezes. Vezes o y, 3 vezes o y. Então ele passa para o outro lado dividindo. Então ele vem para cá na parte de baixo da fração. Bom, e o 25 ele está dividindo. Quando a gente passa para o outro lado, ele vira vezes, ele fica em cima. Por isso que ele ficou aqui, ó, 1 vezes 25. E aí nós fazemos a operação. 1 vezes 25 dá 25, 3 vezes 5 ficou 15 ali. Então, y, né, simplificando o 25 e o 15, nós conseguimos simplificar por 5. Então, nós vamos obter aqui o 5, 25 por 5 dá 5, 15 por 5 dá 3. Então, y é igual a 5 sobre 3x. E aí nós vamos substituir essa ideia, esse y, na segunda equação, que é o x mais y, que é igual a 2.000. Então, substituindo, olha lá, x mais. Então, aqui nesse lugar do y vai ficar 5 terços de x é igual a 2.000. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um MMC de tudo isso daqui, olha, é mais fácil fazer de tudo. Como tem 1 e 3, nós vamos fazer o MMC, será 3 aqui, ó. MMC 3, vou puxar mais para cima. E aí nós vamos fazer o 3, nós vamos dividir por este 1, 3 dividido por 1 dá 3, vezes o de cima, 3 vezes x, 3x. Vem o sinal de mais, 3 dividido por esse 3 dá 1. 1 vezes 5x vai dar 5x. 3 dividido por esse 1 aqui dá 3. 3 vezes 2.000, 6.000. Se vocês perceberam, então nós dividimos, ao fazer o MMC, dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo número de cima, por quem está em cima da fração. Quando nós fazemos um MMC com todo mundo, podemos agora sumir com esse 3 aqui embaixo, porque nós fizemos a divisão tanto na parte esquerda da igualdade, quanto na parte direita também. Quando fazemos com todos eles, esse 3 embaixo ele pode sumir no caso. E aí fazemos as operações. 3x mais 5x é igual a 6.000, é o que está aqui nessa próxima tela, né? Temos 3x mais 5x, nós temos 8x. 8x é igual a 6.000. Como esse 8 aqui está multiplicando, quando passamos ele lá para o outro lado, ele passa dividindo. E 6.000 dividido por 8, nós temos que o x é igual a 750. E o Xavier, ele vai pagar o quê? 3/5 dessa dívida. Então, 5/5, que representa a dívida inteira. 5 dividido por 5 dá 1. A dívida inteira é 1. Então, 5 sobre 5, tirando 3/5 que ele ia pagar, ele vai ficar devendo quanto? 2/5. É o que ele vai continuar devendo. E como a gente quer saber 2/5 do que ele deve, então é 2/5 do que ele deve, que é R$750. 2/5 de alguma coisa é uma conta de vezes, a operação de multiplicação. Então, nós vamos fazer, se fizermos essa conta, nós podemos fazer 2 vezes 750 e depois dividirmos por 5. Ou nós vamos obter o resultado 300. E no caso lá seria a resposta, a letra, a alternativa D. Tá certo? Nós temos um outro exercício também, da VUNESP de 2014, deste ano, lá de analista técnico legislativo. No mês de janeiro, Augusto, ele gastou 1/4 do seu salário com o imposto do seu carro. No mesmo mês, ele ainda teve gastos de seguro e manutenção com o carro, sendo que cada um desses gastos equivaleu a 1/3 do que sobrou. Não é do salário inteiro, é do que sobrou do seu salário após o imposto. Se os gastos com o seu carro no mês de janeiro totalizaram R$ 2.700, conclui-se que o salário de Augusto neste mês foi de, e aí vem as alternativas. Então, o que nós estamos tratando aqui? De salário, parte do salário, 1/4, né, de parte do seu salário, e gastou com imposto. Ele teve que pagar também seguro e manutenção, e cada um desses gastos correspondeu a 1/3 daquilo que sobrou. Então, sobrou quanto? Era 1/4, ele usou. Então, sobraram 3/4 do salário. Então, vamos lá, vamos resolver esse exercício. Bom, 1/4 do salário, nós vamos chamar o salário dele de X, né? E ele não gastou 1/3 e 1/3? Então, nós temos 2 vezes 1/3, ou 1/3 mais 1/3 do que sobrou. O que sobrou?
ele tinha 4 quartos, gastou 1 quarto, 4 quartos menos 1 quarto, nós temos 3 quartos de X do salário dele. E isso daí, né, dá 2.700, foram o valor dos gastos. Então, o gasto aqui de 1 quarto, né, com outro gasto ali, nós temos 2.700. Então, nós podemos colocar aqui, fazendo os cálculos, olha o que nós podemos obter aqui, ó. Simplificarmos este 3 com este 3, porque nós temos uma multiplicação, nós podemos simplificar. Então, nós vamos ter, se multiplicarmos aqui em cima, o 2 e o 4 também. Dividindo 2 por 2 deu 1. Dividindo 4 por 2, nós também vamos ter 2 aqui. Então, esse 3 já está cortado, 2 vezes 1, nós vamos ter aqui, ó, 1 quarto mais meio x igual a 2.700. Nós podemos fazer o MMC disso daqui, ó. Podemos não, vamos fazer. 4 e 2, o MMC, pegamos o maior, é o 4. Então, 4 dividido pelo 4 aqui embaixo dá 1. 1 vezes 1x vai dar 1x, ou x. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1x mais 2x é igual 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 2.700, nós chegamos ali no 10.800. Bom, como eu tinha dito, nós fizemos o MMC de todo mundo, tanto do lado esquerdo da igualdade, quanto do lado direito. Então, nós podemos tirar esse 4 daqui. Vai ficar x mais 2x é igual a 10.800. X mais 2x, nós chegamos aqui no 3x. Esse 3 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Passa para o lado direito da igualdade, dividindo. 10.800 dividido por 3. Então, nós temos que x, que é o salário dele, é de R$ 3.600. É a letra C, este exercício. Tá ok? Um outro exercício da VUNESP desse ano, olha, de assistente administrativo. Sabe-se que o salário mensal de André corresponde a 4/5 do salário líquido mensal do seu irmão, Bruno. E que a cada mês, Bruno reserva 2/5 do valor recebido para pagar a mensalidade da faculdade, restando ainda R$ 1.830. Aí eu já quero até lembrar vocês, olha, vamos marcando todas as informações, você vai riscando lá na prova, vai marcando, vai destacando com lápis mesmo. Então nós vamos sempre destacando para que fique mais fácil a visualização dos dados do problema. Então, restando R$ 1.830 para outros gastos. Desse modo, é correto afirmar que a diferença entre os salários líquidos mensais de Bruno e de André é igual a... Então, salário do André é 4/5 do salário líquido mensal do seu irmão Bruno. Então, mudando a tela aqui, olha só. O salário do André e Bruno, chamei o salário do André de A e o do Bruno de B. Olha lá, eu transformei em linguagem matemática. O salário de André é igual a 4/5 do de Bruno. 4/5 de é conta de vezes, tá? Um vezes aqui a gente não precisa indicar, é o ponto de vezes. E 3/5 do salário de Bruno, ele usou para, como está o problema lá? Ele usou 3/5, né? Ele reservou 2/5, então ele gastou, restando, o que restou de 2/5? 3/5, então 3/5 é 1.830, é o que está aqui, ó. 3/5 do de Bruno é igual a 1.830. Bom, dessa segunda equação que nós temos aqui, nós isolamos o B. Isolamos o valor de B, deixamos o B do lado esquerdo. Então, os 3/5 que está junto do B, nós vamos passar para o lado direito da igualdade. O 3, ele está vezes aqui em cima, então ele passa dividindo, ele vem aqui para baixo. E o 5 que está dividindo do lado de cá, ele sobe multiplicando. Então, fica 5 vezes 1.830 dividido por 3. Fazendo esses cálculos, nós chegamos que B, o salário de Bruno, é 3.050. Bom, ainda da primeira equação que nós trabalhamos ali, o A é 4/5 do salário do B. Então, o B está aqui, 3.050. Nós substituímos o valor. E nós calculamos 4/5 vezes 3.050. Nós podemos fazer 3.050 dividido por 5 primeiro, ou, se você preferir, pode fazer a multiplicação 4 vezes 3.050.
e depois divide por 5. Nós vamos descobrir que o André tem um salário de 2.440. Mas a pergunta do problema, ele quer saber qual é a diferença do salário deles. Então, nós vamos pegar o 3.050, o salário maior, menos R$ 2.440. Nós chegamos na resposta de R$ 610. Então, nesse caso, é a resposta C, tá ok? Exercício 7, da VUNESP também desse ano, de soldado. Uma empresa lançou no mercado uma garrafa de refrigerante com 3,25 litros. Uma família comprou uma garrafa desse refrigerante e durante o almoço ela consumiu 2/5 do total. Lembra de grifar as informações, 2/5 do total. No jantar, foram consumidos 2/3 do que ainda estava na garrafa. Então, do que ainda estava. Então, nós temos que lembrar disso. Não é do total. É 2/3 do que ainda estava. Já parando, vamos parar um pouquinho e vamos pensar. Qual é a fração que ainda estava na garrafa? Se foi consumido 2/5 do total, nós temos ainda 3/5 para completar o inteiro, que seria 5/5. Então, esses 2/3 do que ainda estava na garrafa é 2/3 de 3/5. Bom, continuando o problema. Em relação à capacidade total da garrafa, a fração que representa corretamente a quantidade de refrigerante que restou dentro da garrafa após o jantar. Ou seja, realmente é lá no finalzinho, quanto que restou dentro da garrafa. Então, vamos lá resolver, tem as alternativas. Vamos tentar resolver esse exercício, então. Bom, no almoço, sobrou, como eu havia dito, 3/5. Consumiu 2/5, sobrou 3/5. No jantar, nós vamos fazer 1/3 de 3/5. Consumiu 2/3, então sobrou 1/3 de 3/5. Nós temos a simplificação do 3 aqui com esse 3 aqui. 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 5, então sobrou 1/5. Na verdade, é só isso, né? Resposta E do exercício, tá ok? O exercício 8 da VUNESP de 2013, esse foi de escrevente aqui de São Paulo. Em um dia de muita chuva e trânsito caótico, 2/5 dos alunos de certa escola chegaram atrasados, sendo que dos 1/4 que estavam atrasados, tiveram mais de 30 minutos de atraso. Sabendo que todos os demais alunos chegaram no horário, estavam no horário, pode-se afirmar que nesse dia, na escola, a razão, aqui tem uma palavra importante, razão é aquela divisãozinha, a fração. A razão entre o número de alunos que chegaram com mais de 30 minutos de atraso e o número de alunos que chegaram no horário, nessa ordem, ou seja, em cima da fração vai ter os atrasados e abaixo, os atrasados acima de 30 minutos, em cima, e na parte de baixo da fração, os que chegaram no horário. Então, qual que seria essa fração? E a razão nós podemos, obviamente, pelas alternativas, representar como a divisão aqui, ó, certo? Essa divisão, só lembrando, ela é a mesma coisa que a fração, 2/3, né? 1/3, é a mesma coisa, é a mesma ideia, tá ok? Então, vamos analisar a questão. Primeiro, quantos estavam atrasados? 2/5. Quantos que estavam com mais de 30 minutos de atraso? Era 1/4 de 2/5. Então, nós fazemos a multiplicação. Nós podemos até adiantar, se não quiser simplificar aqui, nós poderíamos simplificar o 2 com 4. Mas você poderia fazer 1 vezes 2 é 2, 4 vezes 5 é 20. Você poderia dividir aqui, ó, todo mundo por 2, nós teríamos 1/10 e chegaríamos no mesmo resultado, certo? Então, com mais de 30 minutos é 1/10. E quantos chegaram no horário? Bom, se 2/5 estavam atrasados, qual que é o resto que chegou no horário? 3/5. Por quê? 2/5 mais 3/5, nós temos o total de alunos em fração, 5/5, certo? O inteiro. Bom, então vamos usar agora, vamos calcular essa razão dos 30 minutos atrasados em relação aos que chegaram no horário. Então seria
1/10 dividido por 3/5. E aí, como eu tinha falado para vocês, nós fazemos um extremo com extremo, um meio com meio. 5 vezes 1 vem na parte de cima aqui, ó, né? E 3 vezes 10, que está no meio, fica na parte de baixo. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 10, 30. E aí nós conseguimos simplificar o 5, nós conseguimos simplificar por 5 mesmo. E o 30, nós também simplificando por 5. Então, nós temos 1/6. Tá certo? Então, a razão que nós estávamos procurando é 1/6. 1/6. 1/6. Resposta é a alternativa C. O exercício 9 também é da VUNESP de 2011, escrevente do Tribunal de Justiça Militar. Bom, do valor total recebido por um trabalho executado, Pedro ficou com 2/5 e João ficou com o restante. Da parte que lhe coube, João emprestou R$800 para Pedro, para que ele pudesse comprar uma televisão. E assim, Pedro ficou com o quádruplo, ficou com 4 vezes da quantia que restou, a João. Após o empréstimo, Pedro ficou com, então nós queremos saber a quantia de Pedro. E aí vem o valor das alternativas. Então, vamos calcular isso aí. Pedro com 2/5, João ficou com o restante. O que é restante de 2/5 para completar o total? São 3/5. Por quê? 2/5 mais 3/5, nós temos 5/5. Tá certo? Então, vamos lá para outra tela. Pedro, eu vou colocar que é 2/5 deste valor, o X. Eu chamei o valor que eles receberam de X. E João ficou com 3/5, como eu havia dito. Bom, 2/5, olha o que aconteceu. 2/5 de X mais R$800 é a mesma coisa que o quádruplo, 4 vezes, a quantia de 3/5 de X, como eu tinha dito, que era de João, tirando 800, porque ele emprestou 800, certo? E 2/5 de X mais 800, fazendo a distributiva aqui, não é? Do 4, nós vamos ter 12/5 de X menos 3.200. E aí, fazendo a operação, nós podemos passar esse 12/5 para cá, fica menos 12/5, né? Menos 12 mais 2 ali em cima, na regrinha das frações, nós vamos ter negativo. Menos 10 sobre 10/5 de X é igual, passamos esses 800 para cá, fica menos 800, nós temos como resultado menos 4.000. Só que os dois negativos, principalmente o X negativo, não dá. Então, nós multiplicamos essa regrinha aí, os dois lados da igualdade, né, os dois termos, por menos 1. Porque o sinal de menos ele vai sumir, vai ficar mais, que é o que nos interessa. Então, nós temos aqui, ó, ficaria 10 por 5, 10 dividido por 5 aqui daria 2, não é isso? E já ficou positivo porque nós multiplicamos. Então, esse 2, ele estava multiplicando de um lado e passou dividindo. Ficou 4.000 dividido por 2. Nós temos então que o valor que eles receberam, o X, é R$2.000. E a pergunta era, quanto Pedro então ficou? 2/5 de 2.000 mais 800, que foi o empréstimo, não é? Nós pegamos ali 2 vezes 2.000 aqui, 4.000 dividido por 5, né? Dá 800, mais os 800 do empréstimo, nós temos R$1.600. Então, nesse caso, nós temos a resposta, é a alternativa D. Tá certo? Bom, é isso aí então, pessoal. Bons estudos para vocês.